sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: E de contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que vistes? O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E alguém que é mais do que profeta, é dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, um dos padres da igreja no século IV, chamado Cirilo de Alexandria, ele compara João Batista com o anjo. Ele diz que não na ordem sobrenatural, mas na ordem natural, pegando a palavra anjo, que quer dizer mensageiro. O anjo é o pregador de Deus, diz o padre Cirilo. E João foi o pregador de Deus, foi o pregador de Jesus. Então, ele na ordem natural, ele é um anjo. E nós confundimos, muito. As pessoas que fazem o bem, as pessoas nós chamamos também de anjos que Deus enviou para nós. É o primeiro ponto da reflexão. O segundo ponto é a carta de São Tiago, o apóstolo, capítulo 5, versículos de 7 a 10. Primeiro, Tiago vai pedir aos seus irmãos de comunidade que fique firme, esperando a vinda do Senhor. Veja, é a primeira paciência na carta. São 2 capítulos que São Tiago pede a paciência. Podemos dizer paciência 1, paciência 2. E aqui é a primeira paciência. Mas como esperar o Senhor que está vindo? O profeta Isaías, no capítulo 35, coloca para nós: temos que esperar com as mãos firmes e não enfraquecidas. Temos que esperar com os joelhos restaurados
e não debilitados. Temos que esperar de coração animado e não desanimado. Vejam o versículo 3. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo, porque o Senhor está às portas. O Senhor já está próximo. Essa é a nossa esperança. E por isso, voltando à carta de São Tiago, ele coloca para nós duas realidades. A primeira realidade é do agricultor que, por ter feito a sua parte, espera a intervenção de Deus, espera as chuvas. É a intervenção de Deus, para que a terra possa dar o que ela tem para dar. Ela precisa da intervenção de Deus. Para nós darmos o que temos de dar, nós precisamos também da intervenção de Deus na nossa vida. Quando aquele homem foi ao encontro de Jesus nos evangelhos e o saudou, bom mestre, Jesus disse: bom só Deus é bom. Nós participamos de sua bondade. E para sermos bons, precisamos da intervenção de Deus na nossa vida. Por isso que não existe homem ou mulher bons sem ser convertidos. Não existe. Eu não acredito que uma pessoa é capaz de fazer o bem sem interesse, o bem gratuitamente, se não for convertido. Nós fazemos o bem. Existe a fé social, existe o acreditar na pessoa, na humanidade, mas tem uma intenção, tem um interesse. Gratuitamente, só quando Deus intervém na nossa vida e aquela natureza decaída, aquela natureza estragada pelo pecado de Adão, ela é restaurada. É uma natureza erguida. Esse tem condições de fazer o bem. E por isso não faz por ele, nem faz pelo outro. Faz por Deus. É por Deus que faz. O segundo exemplo que ele nos dá nessa pequena perícope é que nós, vejam o versículo 10, irmãos, tomai como modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Um ele acertou, outro ele errou. Um ele fala de Jeremias. É o único dos profetas que conta o seu sofrimento. Depois de ter dito: seduzisse-me, Senhor, eu me deixei seduzir numa luta desigual. Tomaste-me, Senhor, e foi tua a vitória. E a partir dessa sedução ele vai sofrer na pele o que é se deixar ser seduzido por Deus, conquistado por Deus, fisgado por Deus, entra na prensa. É provado de fato, como ouro é provado no fogo. E que entende que o que é dor, o sofrimento, parece que é um ato de misericórdia pedagógico de Deus, para nos purificar e nos salvar. Assim ele enviou o seu Filho, e foi assim que ele nos salvou, nos redimiu. Mas Tiago coloca um outro exemplo, que é o exemplo de Jó. E quem comenta esse pequeno versículo é o padre, o bispo Ambrósio. Ele diz que, na verdade, o exemplo que ele quis dar foi o exemplo de Jó. E ele divide Jó em quatro conceitos, que são, parece que, as mensagens fortes do livro de Jó. No início, no meio e no fim, e a síntese que ele faz. Ele diz que nos 2 primeiros capítulos Jó já diz: nu nasci. Veja, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. No meio do livro da história, quando os amigos de terras longínquas chegam e com a esposa começam
a fazer a cabeça de Jó para que ele fique contra a esse Deus que matou os seus filhos, a esse Deus que levou tudo, que destruiu tudo, que permitiu que fizesse assim. Esse Deus não é amigo, esse Deus não é bom, esse Deus não é misericordioso, esse Deus não é um Deus que olha para a dor e o sofrimento. Pelo contrário, é um Deus que se alegra, que se compraz. É um Deus, parece, que fica do trono, né, rindo dos seus filhos, enquanto se dão mal. Fica contra esse Deus. E Jó diz assim: nós recebemos os bens de Deus, não deveríamos também receber os males? E continua firme no seu propósito e na sua fé. No final de tudo, quando Deus já tem restituído todos os bens e dado 3 vezes mais a Jó, mas Jó passou, né, pela prensa da dor e do sofrimento. Jó diz: antes eu só te conhecia de ouvido, hoje os meus olhos te contemplam. Hoje meus olhos te contemplam. Vejam. E Ambrósio faz a síntese dizendo: o que Deus quis com o livro de Jó? Deus quis dizer à humanidade que somente Ele tem poder e criatividade que venceu Satanás e ninguém mais. E por isso que todos que tentaram enfrentar o diabo caíram. Somente Ele, no seu Filho Jesus, que o venceu no deserto. Somente. E a igreja o faz pautado em nome de Jesus. Foi Ele que deu a autoridade da igreja. E a igreja dá como ministério a um sacerdote, dentre os sacerdotes, chamado exorcista. E ele faz em nome da igreja, não faz em nome dele mesmo. Das vezes que eu disse: eu te ordeno, Satanás, ele ficou rindo da minha cara e pergunta: quem és tu para me ordenar alguma coisa? Mas quando eu digo em nome de Jesus Cristo, em nome da igreja, em nome da Santíssima Virgem Maria, ele silencia. Vejam? Para dizer que somente Ele tem o poder e a criatividade de vencer e desbancar as ciladas e as maquinações do diabo. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, quando Jesus deu a resposta, respondeu-lhes a pergunta que parece hoje descabida, desnecessária, sem sentido: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar o outro? Fiz a reflexão na matriz sobre esta pergunta. Aqui o tempo já não nos permite, mas a resposta de Jesus foi a mesma que, em última análise, Jó exclamou diante de Deus: antes eu te conhecia só de ouvido, e hoje meus olhos te contemplam. Jesus diz assim, não é? E te contar a João o que estás ouvindo e vendo. São os 2 recursos, são os 2 sentidos que nós precisamos para a fé: ouvir e ver. Precisamos. Tocar já é um terceiro. É um ato místico que Tomé pediu. Se eu não vi e se tocar, não foi ouvir, mas se tocar, é um ato místico. Somente alguns santos que tocaram esse ato místico, nosso Senhor. Mas o que? Aquilo que os capítulos 29, vejam, 54 e 61, o profeta Isaías profetizou os 6 sinais. Jesus passou 3 anos realizando apenas 6 sinais. Fez milhares, mas estão todos aqui. Quais são? Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Lucas capítulo 4, versículo 18. Quando ele saiu do deserto, enviado, conduzido pelo Espírito Santo, entrou na sinagoga e disse: o Espírito está sobre mim, ele é ungido do Pai. Ele é ungido do Pai. Mas João perguntou porque não sabia? Não sabia.
Porque o versículo 2 já dá a resposta. João, na prisão, quando ouviu falar das obras, ouvi de Abraão, do Gênesis. Abraão ouviu a voz de Deus, ele mandou os discípulos. João já sabia que seu primo era o Messias, que Jesus era o Messias. E aqui é depois dele, vejam, ter batizado Jesus nas águas. E quando Jesus chegou perto dele, ele diz o quê? Eu deveria ir aqui e tu vens a mim. E Jesus diz, deixar. É assim naquele Nordeste ele diz, né? Deixar. Não é? Para se cumprir as Escrituras. Vejam. E assim acontece. Mas depois ele aponta o Cordeiro de Deus, o Agnus Dei, que tira o pecado do mundo, que não é digno de se agachar e desatar as suas sandálias. Ele batiza com água, mas este batiza com fogo. Fogo do Pentecostes em chama de fogo? Não. Fogo do sangue derramado na cruz. João já estava prefigurando, ele como pregador de Deus, o precursor, já estava dizendo do modo, da forma que Jesus iria batizar e que iria salvar a humanidade. O fogo é sangue que purifica. E a missão de Jesus foi esta, justamente. Por isso que o versículo 6, para terminar, não vou refletir os outros versículos, que são belíssimos, mas o versículo 6, feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. João estava onde? Na prisão. E pensava que Jesus ia libertar. Jesus não veio para isso. Quando Jesus disse isso aos discípulos, falou em código, para dizer a João que ele não ia ser liberto. Ele tinha que cumprir a vontade do Pai, sendo morto, de uma forma tão cruel, decapitado e degolado, como ele iria ser fidedigno ao Pai e a cumprir a sua missão dada pelo Pai, de salvar a humanidade na cruz, com a sua vida. Veja, Jesus é amor, compaixão, mas é justiça. E quando ele vir a segunda vez, ele vem com essa justiça. Ele vem justamente julgar os vivos e os mortos na sua glória. Sejamos firmes no Senhor e tenhamos mãos fortes, os joelhos restaurados e o coração animado pelo Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio